Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Bom, dentro ainda de crescimento capilar, a gente vai falar um pouquinho do fator que ajuda no desenvolvimento desse cabelo, no crescimento, desenvolvimento capilar. Então, se a gente vai falar de levar folículos mais para a fase anágena do que para a fase telógena que ele esteja, a gente tem que lembrar da estrutura, né? Papila dérmica, folículo, queratinócito, que é quem produz queratina para acúmulo e produção dessa haste. Então, o que é importante, gente? Irrigação. Se você não tiver uma vascularização adequada dessa unidade folicular que vai produzir o fio, não adianta. Se você vai estimular um queratinócito a produzir proteína, da onde que ele vai tirar aminoácido para produzir essa proteína? Vem pela vascularização. Se você não tem vascularização, você não tem oxigênio para aquele queratinócito fazer o metabolismo dele. Então, um dos pontos-chave para desenvolvimento do folículo, para ajudar, para resgatar a queda de cabelo, é vascularização. Então, quando você fala de cafeína, de LED, de alta frequência, geralmente, a grande maioria do que se fala de ajudar no crescimento capilar está envolvido com melhor vascularização. Infravermelho longo, né? Ajuda? Claro que ajuda. Claro que é positivo na terapia capilar todas essas questões que eu acabei citando, ainda vamos citar na parte de tratamento. Então, a vascularização, a irrigação daquela camada mais profunda do folículo, que é lá o bulbo, onde tem o queratinócito, que vai produzir a queratina, é de suma importância. Bom, se você tiver doença sistêmica que comprometa a vascularização periférica, como diabetes, hipotireoidismo, você vai ter uma interferência. Por isso que dentro da anamnese, dentro da investigação, dentro do primeiro contato com o meu paciente, eu sempre pergunto de doenças sistêmicas, coleto exames laboratoriais para investigação não só hormonal, mas também de diabetes, hipertensão, parte de tireoide. Por quê? Boa parte não, uma parte dos meus pacientes que vêm com problema capilar, muitas vezes o problema dele não é o cabelo, o problema dele são doenças crônicas, que não estão sendo ou diagnosticadas, ou não estão sendo tratadas adequadamente, ou que precisam de um melhor controle. Se você tem hipertensão, você tem variação de pressão, variação de aporte sanguíneo. Isso interfere no cabelo. Se você tem diabetes, você tem pior vascularização periférica. Isso interfere na qualidade da projeção sanguínea para aquela unidade formadora de cabelo. Então, tudo isso a gente tem. Se você fuma, você interfere diretamente na sua vascularização, né? Então, o médico que está ali tratando, por isso que terapia capilar não é algo assim, passa um produtinho, ou faz um microagulhamento, ou faz uma meso. Não é isso. Terapia capilar é muito mais do que isso. É você olhar o paciente como um todo. Você tem que olhar o paciente do avesso. Você tem que investigar, você tem que ter exame laboratorial, por vezes tratar um paciente, prescrever medicação ou encaminhar para o especialista para produzir, para prescrever. Às vezes a ajuda do endócrino, ajuda do nutrólogo, de um cardiologista para tratar as doenças. Então não é simplesmente passar um produtinho ou um shampoo ou uma loção. Tá joia? Bom, também tem que olhar se esse paciente está usando algum medicamento que possa estar interferindo no metabolismo ali. Né? Às vezes, você sabe, a característica mais assim, visível que a gente tem são os usos de quimioterápicos, né? Pacientes que estão em quimioterapia, isso atinge diretamente a parte da produção do fio. Isso é muito emblemático, né? Já foi até sinais de cenas de novela e tudo mais. Então é muito emblemático essa questão de medicamento em relação ao estímulo, ou melhor, a inibição do estímulo de produção de fio. Fator emocional é a mesma coisa, ou psíquico.
porque aqueles pacientes com ansiedade, estresse, vão ter uma desregulação hormonal que vão mexer nos fatores de crescimento, que são citocinas, que são estimuladores de produção de queratina lá pelos queratinócitos. O fator externo também atinge diretamente a questão de desenvolvimento capilar. Quais são os principais? Calor excessivo. Calor excessivo afeta diretamente a produção do fio. Trauma mecânico, se tiver um trauma mecânico, você vai inibir a produção daquele fio, seja uma cicatriz, você caiu, bateu a cabeça e ficou aquela região que você bateu. Ali o folículo pode até nem produzir mais fio. Ou um trauma mecânico recorrente no caso de usar um boné, de usar capacete. Esse trauma vai inibindo aquele folículo em produzir cabelo. Exposição solar, que a radiação que vem de fora para dentro vai atingir aquele folículo que produz o cabelo. Água muito salgada, água do mar, frio, vento e principalmente aí, né, gente, os agentes químicos que nós estamos diariamente expostos. Seja não só a poluição, como também aquilo que a gente aplica. Shampoo, condicionador, cremes, produtos em salão de cabeleireiro que tem que investigar bem, ver qual a qualidade, qual a origem disso tudo. Tá joia? Bom, equilíbrio hormonal eu já falei, porque os hormônios são jogados na corrente sanguínea. E eles vão estar intimamente relacionados no estímulo daquele folículo para produzir, ou fazer o metabolismo dele e produzir o fio. Então, o equilíbrio hormonal é fundamental, né, para a gente estar sempre atento, porque o hormônio ele varia desde a sua infância até a sua puberdade, fase adulta e senilidade. Então, todo esse acompanhamento hormonal a gente vai ter que dosar e vai ter que equilibrar se for necessário. Por isso que terapia capilar, volto a insistir, são investigações laboratoriais e correções por prescrição médica, não só uma terapia tópica ou até mesmo invasiva, tá bom? Bom, proteína. Proteína é fundamental. Se o paciente tem déficit de proteína, come pouca proteína ou tem alguma alteração na sua condição proteica, e aí a gente nem vai falar isso agora, mas se o paciente é vegetariano ou vegano ou não, tem uma diferenciação nesse aporte de proteína. Não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que tem diferenciação. Então vocês vão ter que investigar um pouco mais essa questão das proteínas que ele come, porque elas são fundamentais na formação do cabelo, né? Porque a proteína ela é o aminoácido, ela vai ser degradada em aminoácido para depois esses aminoácidos se ligarem em formadores pelos queratinócitos em queratina e proteína. Então, as questões de proteína são muito importantes na anamnese para você fazer uma suplementação via oral de aminoácido ou de proteína. Pensa também, se a paciente tem um aporte proteico diário normal dela, quando você vai estimular, você vai fazer uma terapia que você está estimulando todo o queratinócito, todo o metabolismo ali para produzir proteína, que é a queratina, o estoque dele de aminoácido ele está ali limitado. Se você não dá um aporte, seja por alimentação ou seja por suplementação, se você não dá uma condição dele ter mais aminoácidos para produzir esse fio, seu resultado também fica intimamente projetado. Então, sempre que eu entro numa terapia de reposição capilar, eu suplemento de alguma forma esses aminoácidos. E aí o que eu já aproveito? Eu já escolho aqueles aminoácidos ou aquelas proteínas que são destinadas à formação de fios. E uma percepção secundária do paciente até a melhora de unha. Tá joia? Então, proteína é uma questão que a gente tem que estar sempre atento no desenvolvimento capilar. Tá? Bom, vitamina também é muito importante. Volto de novo a falar, se o paciente é vegetariano, vegano ou não, também faz parte da anamnese. Eu vou ter que entrar nessa conduta, vou ter que entrar nessa questão com ele. Não estou falando que é melhor ou pior, mas eu tenho que adaptar o tratamento à realidade e à opção de dieta do meu paciente. Né? Então, as vitaminas são muito importantes no desenvolvimento do cabelo? Sim, principalmente a vitamina B. Por que a vitamina B? Porque a carência da vitamina B pode levar à queda de cabelo. Não só a vitamina não só a vitamina B, mas a vitamina C também é importante. Por quê? Porque a vitamina C é um potente antioxidante. A falta da vitamina C vai levar à fragilidade e à escassez de fios de cabelo. E por último aí, completando o abecedário, B, C e A,
D. A vitamina D também é muito importante. Por isso, uma das coisas que a gente dosa ali no paciente de cara, a hora que ele chega, é vitamina D. Por que vitamina D? Porque a vitamina D afeta o bulbo piloso. Lembra do bulbo piloso, que onde tem o queratinócito, que produz a queratina? A vitamina D afeta diretamente esse bulbo piloso, que compromete o crescimento saudável do fio. Então, invariavelmente, eu vou, no primeiro contato com o meu paciente, olhar ele como um ser biopsicossocial, entender as questões psiquiátricas ou psicológicas dele, se ele está exposto a alguma variação, como que esse paciente se comporta na sociedade em termos de exposição, hábitos, práticas esportivas, práticas de vícios como cigarro e tudo mais, e também como ser biológico, olhando ele como hormônios, dosando vitaminas, para saber se eu preciso entrar nessa correção. Então, volto a insistir, terapia capilar não é só aplicação de solução, mesoterapia e microagulhamento. Terapia capilar é você investigar o paciente, você olhar ele num contexto como um todo e corrigir desde as suas doenças crônicas, como eu disse, da parte de hormônio, como tireoide, como diabetes, como parte de hipovitaminoses, como também dessas partes hormonais como um todo. E minerais. Alguns minerais também são importantes, inclusive alguns minerais até alteram diretamente até a cor do cabelo. Por exemplo, o cobre. A deficiência de cobre muda a cor do fio, né? O ferro e zinco, ele pode causar fragilidade e queda do fio. Então, quando a gente vai fazer a suplementação, eu já aproveito. Por isso que eu falo, não tem fórmula mágica de cabelo, tem fórmula bem estruturada de cabelo. É nesse ponto que a minha formação de formulação, eu customizo as fórmulas paciente por paciente. Porque eu vou pedir um exame laboratorial, eu vou estar num contexto do mapa do meu paciente, onde eu adequo para ele aporte de proteína, aporte de aminoácido, aporte de vitamina, aporte de minerais, de acordo com aquilo que ele precisa. Vou também, às vezes, vou ter que colocar antioxidantes, se é um paciente que fuma, vou ter que colocar agentes quelantes de radicais livres. Então, não existe fórmula mágica, existe fórmula bem feita, existe fórmula bem estruturada, existe diagnóstico bem realizado e terapia bem aplicada. Tá joia?